Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Lila Johnson nunca havia conhecido o calor de um lar amoroso. Adotada aos 4 anos por Richard Beaumont, um homem rico, influente e implacável, ela deveria encontrar refúgio, uma família. Mas desde o momento em que chegou, a diferença na cor da pele entre ela e sua nova família tornou-se uma ferramenta de poder e dominação. Richard não via Lila como uma filha para amar, mas como uma fonte de humilhação e espetáculo. Todos os dias ele inventava novas maneiras de humilhá-la. Obrigava-a a usar roupas ridículas, muitas vezes uniformes de empregada disfarçados, em festas onde queria impressionar os amigos. Certificava-se de que todos os olhares se voltassem para ela para poder ridicularizá-la. Vejam como ela é ridícula, ria na frente dos convidados. Comentários racistas e zombaria pública eram comuns. Mas Richard não parou por aí. Ele explorou sua posição como pai adotivo de Lila para manipulá-la e levá-la a situações ainda mais sombrias. Ele a forçava a realizar tarefas humilhantes, às vezes degradantes, e sentia prazer em comparar cada ação dela com seus próprios padrões tendenciosos. Você não pode ser como as outras crianças, você não nasceu para ter sucesso, ele repetia para ela, com aquele sorriso cruel que a fazia gelar até os ossos. Contudo, por trás do medo e da dor, Lila escondia uma força interior que Richard jamais poderia ter imaginado. A cada humilhação, uma chama de rebeldia silenciosa crescia dentro dela. Ela encontrava refúgio em seus livros, na música, na escrita. O piano tornou-se seu santuário. Quando seus dedos tocavam as teclas, cada nota era um pequeno ato de resistência contra a opressão que sofria. Ela observava Richard e seus convidados, aprendendo a ler rostos, a entender a dinâmica de poder, a antecipar armadilhas. E cada humilhação, cada palavra cruel, cada gesto degradante que suportava se tornava uma lição, uma estratégia inconsciente para o futuro. No fundo, Lila sabia que chegaria o dia em que os papéis se inverteriam. A verdadeira força não residia na riqueza de Richard, nem em sua influência, nem em sua crueldade. A verdadeira força residia dentro dela, no fogo silencioso que ardia em seus olhos. E ela manteria esse fogo aceso até o dia em que finalmente assumisse o controle de seu próprio destino, e do destino daquele que pensara que poderia destruí-la. Lila tinha 10 anos quando compreendeu plenamente que sua vida jamais seria normal. Todas as manhãs acordava em um quarto grande e frio, mobiliado com um luxo que sua tenra idade mal conseguia apreciar. As paredes eram adornadas com pinturas caras, mas para ela, tudo parecia pertencer a um mundo que a rejeitava. Seu pai adotivo, Richard Beaumont, entrava no quarto com aquele sorriso calculista que causava arrepios em qualquer um que ousasse cruzar seu caminho. Lila, depressa, ordenou ele bruscamente. Hoje você será a nossa estrela para os convidados. Não quero que você nos decepcione. Naquele dia, ela foi obrigada a usar um vestido rosa chiclete, grande demais, brilhante demais, e saltos altos nos quais mal conseguia andar. Richard adorava vê-la cambalear, seus pezinhos tremendo no piso de parquete polido. Ele ficava atrás dela, corrigindo cada movimento, comentando cada expressão em seu rosto. Na recepção, Richard a apresentou aos amigos como a curiosidade da família, e a desfilou pela sala de estar para que todos pudessem admirar sua desajeitada. Os convidados riram, alguns de forma zombeteira, outros fingindo constrangimento. Lila sentiu o rosto queimar, as lágrimas ameaçando transbordar, mas conteve cada soluço. Ela sabia que chorar só aumentaria a diversão deles. Após a recepção, Richard a fez ficar para limpar a sala de estar, recolher a louça quebrada e limpar as marcas de sapato do piso de parquete. Ele a observava, sua mão ocasionalmente deslizando para o ombro dela num gesto possessivo e dominador. Você deveria ser grata por eu estar cuidando de você, sussurrou ele. Se eu não estivesse aqui, você estaria perdida na rua. Mas Lila não acreditou nessas palavras. Ela sabia que ele a estava usando, explorando sua vulnerabilidade e seu status de filha adotiva para consolidar seu controle. Cada humilhação era uma peça de um quebra-cabeça cruel, e ela estava começando a entender. Na privacidade do seu quarto, depois que a casa se esvaziou dos hóspedes, Lila encontrou refúgio no piano da família. Seus dedos acariciavam as teclas com uma delicadeza que contrastava fortemente com a dureza do seu dia. Cada nota era uma rebeldia silenciosa, cada melodia um sussurro de liberdade. Ela fechou os olhos e imaginou um mundo onde não fosse mais alvo de ridículo, um mundo onde pudesse andar de cabeça erguida sem que ninguém zombasse da sua pele, da sua voz ou do seu sorriso.
Foi nesses momentos, através da música e da leitura, que Lila começou a construir seu arsenal invisível. Ela observava, escutava e memorizava cada detalhe, o jeito como os convidados sorriam para disfarçar o desprezo, os olhares de Richard quando pensava que não estava sendo visto e o comportamento das outras crianças ricas que pareciam ingênuas diante da injustiça que ela sofria. Uma convicção criou raízes em seu coração. Um dia, não seria mais ela quem sucumbiria ao peso da humilhação, mas sim aqueles que a haviam tratado daquela maneira. A semente da vingança doce e poderosa acabará de ser plantada, e ela estava pronta para deixá-la crescer pacientemente até o momento perfeito. Os anos se passaram e aos 13 anos, Lila tomou consciência de seu poder silencioso. Ela observava tudo, lembrando-se de cada gesto e cada palavra, de cada humilhação que suportava. Mas Richard Beaumont, seu pai adotivo, apenas intensificava sua crueldade, sempre buscando novas maneiras de ridicularizá-la diante dos outros. Numa noite de verão, ele ofereceu uma recepção suntuosa em sua mansão. Convidados influentes, ricos e poderosos, que admiravam o prestígio da família Beaumont, foram convidados. Richard se virou para Lila com aquele sorriso cruel que ela começava a odiar mais do que tudo. Esta noite, minha querida, você vai entreter meus convidados. Quero que todos se lembrem de você. Você é nossa atração especial. Ele a obrigou a vestir um vestido azul brilhante, adornado com fitas e rendas, muito grande para ela, o que a fez tropeçar. Seu cabelo foi preso para trás com presilhas brilhantes que lhe causavam desconforto. Lila já sabia que seria alvo de piadas. Ao entrar na sala de estar lotada, todos os olhares se voltaram para ela. Richard a apresentou com entusiasmo exagerado. Senhoras e senhores, está Lila, minha filha adotiva, nossa pequena curiosidade. Um silêncio pesado se seguiu, rapidamente substituído por risos abafados e comentários zombeteiros. Lila sentiu o coração apertar, mas manteve-se firme. Sabia que não podia demonstrar seu medo. Cada passo que dava no piso de parquete polido parecia amplificado pelas risadas e sussurros. Richard, de pé orgulhosamente atrás dela, gritou: "Dance, Lila! Mostre a ele seus talentos." Lila obedeceu, seus movimentos desajeitados, cada pirueta observada pelo olhar penetrante de Richard. Os convidados riram abertamente de seus gestos, alguns murmurando comentários racistas. Ela queria desaparecer no chão brilhante sob seus pés. Mas permaneceu de pé, sentindo uma raiva crescente em seu interior. Depois da dança, ele a obrigou a cantar uma música que ela mal conhecia. Sua voz tremia, mas ela conseguiu manter-se mais ou menos afinada. As risadas não cessaram, e Richard inclinou-se para ela. "Viu, Lila? Até seus esforços são patéticos. Você nunca será como as outras." Naquela noite, quando a recepção terminou e todos os convidados foram embora, Lila trancou-se no quarto. As lágrimas corriam, mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Era uma mistura de raiva, determinação e uma visão para o futuro. Ela compreendeu que sua força não residia na aprovação de Richard ou na opinião dos outros, mas em sua capacidade de transformar essa dor em poder. Ela sentou-se ao piano, seus dedos deslizando pelas teclas como rajadas de fogo. Cada nota era um ato de vingança silenciosa. Cada melodia construía um caminho rumo a uma vida onde ela decidiria seu próprio valor, onde ninguém jamais poderia reduzi-la a uma mera curiosidade ou objeto de ridículo. Essa humilhação pública, embora dolorosa, acendeu em Lila uma chama que jamais se extinguiria. E em algum lugar de sua mente uma promessa se formou. Um dia, Richard Beaumont se lembraria dela, não como a garota que ele havia humilhado, mas como a mulher que ele jamais deveria ter subestimado. Aos 18 anos, Lila havia amadurecido, mas a dor das humilhações passadas ainda era intensa. Cada palavra cruel, cada gesto degradante de Richard Beaumont, seu pai adotivo, ressoava dentro dela como uma cicatriz invisível. No entanto, essas cicatrizes haviam forjado uma determinação feroz. Ela sabia que não podia mais permanecer sob o controle dele. Era hora de assumir o controle de sua vida. Certa noite, quando a casa mergulhou no silêncio, Lila arrumou cuidadosamente sua mala. Levou poucas coisas, algumas roupas, seus livros favoritos e, acima de tudo, seu caderno onde anotava todos os seus pensamentos, estratégias e sonhos. Cada página era uma arma secreta, uma lembrança do que ela queria se tornar. Antes de sair, ela parou por um instante em frente à porta do quarto onde Richard dormia. Olhou para ele, com uma mistura de raiva e intensa calma nos olhos. "Um dia, ele vai entender que eu valho mais do que qualquer coisa que ele pense que possa controlar", murmurou para si mesma. Então, em silêncio, saiu de casa e caminhou pela noite em direção à sua liberdade.
Lila instalou-se num pequeno apartamento na cidade, longe da influência de Richard. Os primeiros meses foram difíceis. Trabalhava em tempo integral num café durante o dia e estudava à noite para obter os seus diplomas em finanças e administração. Cada centavo que ganhava, cada hora dedicada ao estudo, cada livro que lia era um tijolo na construção da vida que merecia. Ela também descobriu sua paixão pelos negócios e pelo mundo das finanças. Lila era brilhante, metódica e cada humilhação passada se transformava em uma lição estratégica. Ela observava o comportamento das pessoas, compreendia o poder e a influência e começou a desenvolver sua rede de contatos. Aos poucos, transformou suas experiências dolorosas em pontos fortes, prudência, intuição e a capacidade de antecipar armadilhas. Mas Lila nunca deixou o ódio consumi-la. Pelo contrário, canalizou sua raiva em energia criativa. Investiu, estudou e se conectou com pessoas influentes que compartilhavam seus valores e admiravam sua inteligência e tenacidade. Ela sabia que um dia estaria pronta para confrontar seu passado e restaurar o equilíbrio entre si e aquele que acreditara que poderia destruí-la. Todas as noites, enquanto tocava piano em seu pequeno apartamento, ela relembrava as humilhações que havia sofrido. Mas desta vez a música não era mais um refúgio, era uma celebração de sua resiliência. Ela não era mais a jovem frágil que Richard havia explorado. Ela estava se tornando a mulher que ele jamais imaginara. E em sua mente, um plano ia se formando lenta mas seguramente. Um dia, ela retornaria ao mundo do qual fugira, não mais como vítima, mas como uma força a ser reconhecida. Uma força capaz de transformar dor em poder, humilhação em fraqueza e poder em domínio. Lila sabia que o caminho à frente seria longo e difícil. Mas, pela primeira vez na vida, sentiu uma mistura de orgulho e certeza. Finalmente tinha o controle do seu destino. Anos se passaram desde que Lila Johnson fugira da mansão de Richard Beaumont. Ela se tornará uma mulher poderosa, respeitada no mundo dos negócios e uma filantropa renomada por sua inteligência, coragem e generosidade. As humilhações de sua infância não eram mais feridas abertas, mas armas silenciosas que ela aprenderá a usar. Certa noite, durante um jantar de gala beneficente, um rosto do passado surgiu. Richard Beaumont, ainda rico e influente, estava do outro lado do salão, cercado por admiradores. Alheio ao fato de que a jovem que outrora humilhara agora era apenas uma lembrança, ou pelo menos, era o que ele pensava. Lila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela avançou calmamente, cada passo calculado, cada sorriso controlado. Ela não era mais a frágil garota de 13 anos que vacilava sob o riso zombeteiro de Richard. Não, ela era uma mulher forte e confiante, capaz de enfrentar qualquer um. Quando seus olhares se encontraram, um silêncio quase irreal se instalou. Richard achou que reconheceu a criança que outrora humilhara, mas não viu a mulher formidável à sua frente. Tentou um sorriso nervoso, mas Lila não respondeu imediatamente. Ela queria saborear o momento. Afinal, esperara anos por aquele encontro. Lila. Richard começou com a voz hesitante. Você é? Ela o interrompeu com a voz firme mas gélida. Você se esqueceu de algo, Richard. Durante todos esses anos, você achou que poderia me destruir. Você usou sua riqueza e influência para me diminuir. Mas olhe para mim agora. Ali no meio da gala, rodeada de rostos impressionados, Lila revelou não só o seu sucesso financeiro, mas também a sua influência. Os convidados que sempre admiraram Richard começaram a ver uma nova verdade. Lila não era simplesmente uma curiosidade ou uma vítima. Ela era uma força a ser reconhecida. Richard, humilhado pela primeira vez na vida, sentiu o poder de seus anos de opressão se voltar contra ele. Cada palavra cruel que havia proferido, cada humilhação que infligido, retornou como um bumerangue silencioso, porém irresistível. Lilás continua, implacável. Você me fez acreditar que eu não valia nada por causa da cor da minha pele, por causa da sua obsessão por controle e poder. Mas eu transformei essa dor em força. E hoje você vê diante de si o que deveria ter respeitado desde o início, uma mulher que nunca mais se deixará humilhar. Richard ficou sem palavras. Pela primeira vez, sentiu a fragilidade de uma posição de poder construída sobre a crueldade e o medo. E Lila em seus olhos viu não apenas medo, mas também gratidão. Ele acabará de perceber que aquela que tentará destruir superara tudo o que imaginara. Naquela noite, Lila Johnson compreendeu que sua vingança não residia em ódio e rancor, mas em seu sucesso, no respeito e na admiração que inspirava em todos que conhecia. E Richard Beaumont aprendeu, de uma forma que jamais esqueceria, que a humilhação que semeara dera origem a um poder que ele jamais conseguiria controlar.